Olá, hoje nós vamos concluir o capítulo 5 de Mateus, que tem 4 partes muito importantes para a nossa vida prática. A primeira está em Mateus no capítulo 5, versículo 21 até 25. Eu vou ler aqui na Bíblia, na versão João Ferreira de Almeida. No capítulo 5, versículo 21 a 25, diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, lá na lei de Moisés, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem lhe chamar de tolo, algumas Bíblias falam raca, estará sujeito a fogo da geena. Se você trouxer ao altar a sua oferta e se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a sua oferta, vai primeiro se reconciliar com seu irmão e voltando faz a sua oferta. Então, entra logo de acordo, sem demora, com o teu adversário, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Aqui nessa parte, o foco é o uso da língua, como nas outras partes que nós vamos ver. E aqui Jesus está falando aquilo que eu falei lá no vídeo número 4. Muitas pessoas hoje acham que são cristãs, estão com o pé no cristianismo, mas estão com o pé também na lei de Moisés. Então, a lei de Moisés dizia que não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Aqui Jesus amplia o entendimento. Não basta esperar matar alguém fisicamente, tirar a vida da pessoa, mas aquele que se irá, tiver raiva, tiver ódio da outra pessoa, está sujeito ao mesmo julgamento, como se fosse um homicídio. Então nós devemos ter aqui cuidado com os insultos, com as ofensas, com as coisas que nós dizemos, palavras de desprezo que nós lançamos para as outras pessoas, usando a nossa língua nesse sentido. Palavras que amaldiçoam a pessoa em vez de trazer reconciliação. E como Jesus diz aqui na segunda parte do texto, não adianta nada chegar diante do altar, quer dizer, chegar diante de Deus, com todas as suas orações, com todos os seus preceitos, que você cumprir todos os rituais da sua religião, mas você não controla a sua língua, a sua religião não vale nada. E isso não são palavras minhas, está lá em Tiago. Você pode ver na sua Bíblia, vou ler aqui na tradução da CNBB, Tiago 1:26. Veja que texto importante. Aqui ele diz: se alguém julga ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesma, e a sua religiosidade é vazia. Você entendeu isso? Você pode estar dedicado 24 horas por dia à sua religião, mas se você não refreia a sua língua, usar a sua língua de uma forma errada, de uma forma inconveniente, está escrito aqui no Evangelho que você está enganando a si mesmo. A sua religiosidade é vazia, quer dizer, não vale coisa alguma. Por isso, então, nós devemos ter cuidado para que nós não estejamos achando que somos cristãos e, no entanto, estamos com o pé ainda lá naquela lei antiga de Moisés, como eu comentei lá no versículo 4. Continuando, nós vamos ver agora Mateus 5, de 33 a 37, a segunda parte do uso da língua. Diz aqui: também ouvistes que foi dito aos antigos, lá na lei de Moisés, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente todos os teus juramentos. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo que de modo algum deve jurar, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei,
E não jures pela tua cabeça, porque você não pode fazer um cabelo branco ou um cabelo preto. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Esse texto aqui, o foco é o uso da língua para a mentira. Certo? O foco aqui é a pessoa ter credibilidade, porque o juramento em nome de qualquer coisa mostra que você não tem credibilidade. Você precisa jurar por alguma coisa. E Jesus diz, jurar por alguma coisa também não vale coisa nenhuma. Então a sua palavra tem que ser uma palavra de seriedade. Sim, sim, não, não. Agora, no versículo 37, ele diz, o que passar disso vem do maligno. O que significa isso? Meu amigo e minha amiga, eu digo a você o seguinte, nós vamos ler aqui João 8,44, nessa versão da pastoral, nós vamos ler João 8,44. Se você é uma pessoa que gosta de mentira, e está mentindo diariamente, tem gente que não consegue dormir se não soltar uma mentira. Faz parte do seu conteúdo, porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo da mentira. Esse mundo está mergulhado na mentira, na falsidade, na hipocrisia. Com raras exceções, a maioria das pessoas são mentirosas, assim como as empresas que colocam produtos dizendo que tem 1 quilo e não tem 1 quilo. Então há vários tipos de mentira por aí. E o mundo está mergulhado na mentira. Né? E se você é uma pessoa que gosta de mentir, essa notícia aqui não é boa. Lá João 8,44, veja na sua Bíblia. Jesus falando com os fariseus e respondendo uma questão. Ele diz, João 8,44. O pai de vocês é o diabo. E vocês querem realizar o desejo do pai de vocês. Ele era assassino desde o princípio e não esteve no lado da verdade porque nele não existe verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então não é uma boa notícia, é uma coisa horrorosa que as pessoas que gostam da mentira, mesmo que se considerem filhas de Deus, e esteja usando a sua língua para fazer tudo que a sua religião manda, mas na realidade, se você gosta da mentira, o seu pai é esse que diz aí João 8,44, e isso é uma coisa terrível, né? Então vamos cuidar da nossa língua. E outra coisa, tem gente que diz assim, não, é só uma mentirazinha. Não existe mentira, mentirinha e mentirona. Nenhum dicionário tem isso. Mentira é mentira. E se você é uma pessoa que não consegue dormir sem enganar alguém, lembre-se sempre desse texto. A terceira parte, Mateus 5, é o versículo 38 ao 41. Eu vou ler também aqui na versão João Ferreira de Almeida. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, na lei de Moisés. Eu, porém, Jesus, vos digo, não criais resistência com o perverso. A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também à esquerda. Ao que quer andar contigo, tomar contigo alguma coisa, lhe tirar a túnica, deixa com ele também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede e não volte a costas ao que lhe deseja que lhe empreste. O foco aqui nesse texto, lá no versículo 38, olho por olho, dente por dente, é a chamada lei do talião. E estava na lei isso, o direito de vingança. Então, quando alguém fazia mal a outra pessoa, a pessoa tinha direito, por lei, a se vingar. E estava coberta de razão, porque estava na lei. Mas Jesus agora aqui trouxe um outro entendimento, uma ampliação, né? Ele diz aqui, aquele tão conhecido da outra face. O que significa isso? É que nós devemos evitar o confronto. Dar outra face aqui não é dar o rosto para bater fisicamente. Significa você
fazer o bem à pessoa, dentro do possível. Não é também estar beijando e abraçando, não é isso. Não é? Muita gente acha que essa é a questão, não é. É se a pessoa lhe fizer um mal e você sentir desejo de se vingar, você deve se controlar e no dia que você tiver uma oportunidade, se puder fazer uma coisa para a pessoa desse tamanho assim, você faça desse tamanhão assim. Pronto, simplesmente isso. Eu descobri duas maneiras na Bíblia de a gente resolver essa situação, evitar o confronto. Um é fazendo o bem. É o que está em Romanos, no capítulo 12, versículo 20. Eu vou ler aqui na Bíblia do Peregrino. Romanos 12, 20. Paulo escreveu sobre isso aos Romanos e disse: porém, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. E assim o farás corar de vergonha. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o sentido de dar a outra face. Quer dizer, é você não se valer do seu direito de vingança, que nós não temos. Era lá na lei de Moisés. Então você tira o pé lá da lei de Moisés e coloca o pé aqui do lado de cá se você quiser ser cristão. Eu também. Tudo que eu disser a você, eu estou falando também para mim. Né? Então esse é o sentido de dar a outra face. É não se vingar. É se você tiver a oportunidade e aquela pessoa que lhe fez mal, tiver com fome, dê comida. Se tiver sede, dê bebida. Então, está na Bíblia esse conselho de resolver essa situação da vingança. Tem gente que guarda o desejo de se vingar por anos e anos e anos. Quando se lembra da pessoa lá que ele ofendeu, depois de não sei quantos anos, a pessoa, no dia que eu encontrar com ele ou com ela, ele vai ver, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Pelo amor de Deus, depois de tantos anos, não dá para fazer alguma coisa para resolver isso? Então, se você não consegue fazer o bem a essa pessoa, tem a outra opção, que eu descobri, que é o que eu gosto muito de usar, e que eu venho há algum tempo que eu venho treinando fazer isso. E quem me conhece sabe que eu venho me esforçando para fazer isso. E essa segunda ferramenta que a gente tem para evitar o confronto é ignorar. É esquecer a pessoa, esquecer o que aconteceu. É fácil? Ninguém disse que é fácil. A Bíblia não diz que é fácil, Jesus não diz que é fácil e nem eu digo que é fácil. É difícil, porque eu venho treinando isso, eu sei como é difícil. Mas quanto mais você fizer, mais você vai, digamos assim, no bom sentido, se viciando com isso, e vai chegar uma hora que você não vai se incomodar mais, porque você já acostumou a sua mente a ignorar. É a outra saída que tem. Um grande sábio da humanidade, que todo mundo já ouviu falar, o rei Salomão, disse isso lá, ele não é invenção minha. Depois você pode ler lá Provérbios 12, 16, que ele diz assim: quem é tolo fica com raiva, e quem é sábio ignora. É uma bela frase essa que eu acho. Né? E se nós pudermos usar essas duas ferramentas, melhor ainda. Também lá em Efésios 4:26, Paulo também falou alguma coisa semelhante. Ele disse: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, se você tiver uma raiva de alguém, desejo de se vingar de alguém, antes que o sol se ponha, quer dizer, antes que o dia acabe, trate logo de resolver a questão com você mesmo, primeiramente. Resolva com a pessoa, resolva com você. Se não puder resolver com a pessoa, resolva com você. Resolva fazer o bem à pessoa ou ignorar, esquecer. Né? Então, por que não deixar o sol se pôr sobre a ira? Porque quando você vai dormir, aquilo vai lá para o inconsciente e cada vez mais vai ficando lá dentro de você e fazendo parte do seu patrimônio errado. Então, livre-se dessa questão logo enquanto é tempo, antes que o sol se ponha. Agora, a quarta parte, eu acho ainda, só para concluir aqui, eu acho que nessa questão do desejo de se vingar do mal que fazem a gente, muitas vezes a melhor coisa a fazer é nada. E a quarta parte está em Mateus, para concluir o versículo 5, Mateus 5, de 43 a 48. Eu vou ler aqui na João Ferreira de Almeida.
Ouvistes que foi dito, lá na lei de Moisés, naquele pé lá, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A lei dizia isso, odeie o seu inimigo. Era o que a lei dizia. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons, e ele faz chover sobre justos e sobre injustos. Porque se amardes os que vos amam, qual é a recompensa que tendes? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que é que vocês fazem demais? Não fazem os gentios, quer dizer, os pagãos, a mesma coisa? Vocês têm que procurar ser perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Ora, a nova lei, portanto, para o uso da língua, é o amor. É fácil amar o inimigo? Não é fácil. A pergunta é essa. É possível? É possível. Nós temos vários exemplos de várias pessoas que já morreram e que estão vivas, que conseguem de uma forma ou de outra ir fazendo isso, né? E ir se aprimorando aos poucos. Não é fácil também amar inimigos. Agora, quando ele fala aqui amar inimigos, algumas pessoas interpretam que é você pegar o inimigo e tá dando beijinho e, sabe, levando presente, cantando parabéns para você. Não é isso. Amar não é isso. Não é isso que é amar. Amar é você não fazer o mal à pessoa. E como isso tem muito a ver com o anterior, aquele desejo de vingança. Muito a ver. Então, amar é você fazer o bem quando você tiver a oportunidade de fazer o bem. É esquecer a intriga, esquecer o mal que a pessoa lhe fez. Pergunto de novo, é fácil? Não é fácil para a maioria, grande maioria das pessoas não é fácil. Agora, é possível fazer? É possível. Nós podemos começar aos pouquinhos e ir nos acostumando a fazer isso. Essa é a grande jogada, né? Vamos chamar assim. O foco aqui, então, de nós amarmos, né, os inimigos, é porque, como diz aí nesse texto, Deus nos amou antes que nós nascêssemos. Né? Antes de qualquer coisa, Ele já nos amou. Então, assim como Ele nos amou, nós temos uma dívida com Deus de Ele nos amar, apesar dos nossos erros, e quantos erros nós cometemos, não? Então, ele, assim como Deus nos amou, vocês também façam a mesma coisa. É uma retribuição. Deus não está pedindo retribuição para Ele. Está pedindo que você retribua o amor que Ele tem por você. Você retribua para outra pessoa. Então, quem usa a sua língua para o amor, a língua que ama, é a língua que salva também. E a língua que odeia, a língua que faz o mal, que retribui, que se vinga, é a língua que mata. Porque você lembra naquele texto que nós lemos há pouco, do homicídio, né? Ouviste que vos disse aquele que matar. Certo? Então ele compara ali que quem usa a língua para o mal também vai para julgamento do mesmo jeito que vai homicídio. É mesmo que matar a pessoa. É mesmo que ser assassino. Então, nós precisamos entender então que o mal e o bem no mundo hoje que nós estamos vivendo, e sempre foi, está no poder da nossa língua. As maldições ou as bênçãos que estão no mundo, elas saem da língua das pessoas. As guerras, todas as desavenças, todos os problemas são produto da língua que amaldiçoa. E nós podemos usar essa mesma língua também para abençoar, para trazer felicidade. Certo? Então, vamos tirar o nosso pé da lei de Moisés, com aquelas coisas que tinham lá na lei do talião, e vamos colocar o nosso pé no cristianismo verdadeiro, que é o objetivo do estudo que nós fazemos aqui nesses vídeos. Tá certo? Bom, no próximo vídeo, nós vamos, no vídeo número 6, nós vamos continuar Mateus nos capítulos 6 e 7. E dentre outras coisas, nós vamos ver alguns conselhos para diminuir ou acabar com a nossa ansiedade. Até lá, então, e muito obrigado.